Eu não devia estar naquela praia. Não é uma frase dramática, é literal. Minha viagem tinha terminado na sexta à tarde. O cliente assinou o contrato e eu tinha 2 dias em Fortaleza sem nada para fazer além de esperar o voo de domingo. Qualquer pessoa normal teria ficado no hotel assistindo série. Eu peguei o tênis, a câmera do celular e saí andando em direção ao mar às 11 da noite. O recepcionista do hotel me parou na saída. Não de forma ostensiva. Foi sutil, quase casual. Ele perguntou para onde eu ia. Eu disse que ia ver a Praia do Futuro e ele ficou 1 segundo em silêncio antes de dizer que essa praia à noite não era muito recomendável. Perguntei por quê. Ele disse que o mar ficava agitado, que não tinha iluminação, que era melhor esperar o dia seguinte. Eram respostas corretas, mas não eram a resposta de verdade. Eu vi nos olhos dele. Tinha algo mais, algo que ele decidiu não me dizer e que eu decidi ignorar. Caminhei 20 minutos pela orla até chegar na faixa de areia da Praia do Futuro. E quando cheguei, parei. Não por medo, por espanto. Eu já tinha visto praias bonitas, já tinha visto praias à noite, mas não tinha visto nada igual àquilo. A Praia do Futuro de noite é uma outra dimensão. A areia é larga demais. Você olha para os lados e não vê fim. As barracas fechadas formam uma fileira escura e silenciosa à sua esquerda, como prédios abandonados numa cidade fantasma. E o mar? O mar estava alto. Alto demais para uma noite sem vento forte. As ondas chegavam com um som grave, pesado, como se o oceano inteiro estivesse respirando fundo antes de algo. O espuma branca aparecia do escuro e desaparecia de volta para o escuro. E você não conseguia ver onde o mar terminava e o céu começava. Tudo era preto, vasto e sem borda. Fiquei parado na areia por uns 10 minutos só ouvindo. E foi nesse silêncio, no meio daquele barulho imenso de mar, que eu percebi que estava sozinho de um jeito que nunca tinha estado antes. Não sozinho como quando você fica em casa num sábado. Sozinho como quando o mundo inteiro some e sobra só você e uma coisa muito maior do que você. Foi quando olhei para baixo e vi a mochila. Se você está ouvindo isso de noite, perto de qualquer janela que dá para o escuro, fecha essa janela. Porque o que eu encontrei naquela mochila mudou tudo o que eu pensei que sabia sobre aquela praia. Deixa o like agora, porque a partir daqui eu não consigo mais garantir que essa história vai terminar bem. Era uma mochila preta, média, do tipo que qualquer um usaria numa viagem de fim de semana. Estava na areia seca, acima da linha d'água. Não tinha sido trazida pelo mar. Alguém a colocou ali. Ou alguém a deixou ali quando foi embora de uma forma que não incluiu pegar os pertences. Olhei para todos os lados. A praia estava vazia em toda a extensão que eu conseguia ver, que não era muita, porque além de uns 50 metros em cada direção, tudo virava escuridão. Abaixei e toquei a alça. Seca. Não tinha ficado na chuva, não tinha sido molhada pelo mar. Estava ali faz algum tempo, mas não faz muito. A areia embaixo dela ainda tinha o formato do peso, o buraco raso que uma mochila faz quando fica parada num lugar por horas. Abri o zíper. Dentro, uma carteira, um celular sem bateria, uma camiseta dobrada, um carregador, protetor solar, um caderno de anotações pequeno e um documento de identidade. Peguei o documento. O rosto na foto era de um homem jovem, talvez uns 28 anos. Cabelo escuro, sorriso contido, o tipo de foto de documento onde a pessoa tenta não parecer cansada e parece mais. O nome embaixo da foto, Marcos Vinícius Almeida, nascido em Recife, residente em Fortaleza. Abri o celular. Sem resposta, bateria zerada. Abri o caderno, a última anotação era de 3 dias atrás. Uma frase escrita com pressa, a letra diferente das páginas anteriores. Mais larga, mais irregular, como se a mão que escrevia estivesse com dificuldade de controlar o movimento. Ela me chamou pelo nome. Vou ver quem é. Fechei o caderno devagar.
Tirei o celular do bolso e pesquisei o nome. Marcos Vinícius Almeida, Fortaleza. O primeiro resultado era de um portal de notícias local, publicado 2 dias atrás. A manchete dizia: jovem desaparece após sair sozinho para a Praia do Futuro à noite. Família pede informações. A foto do desaparecido era a mesma do documento na minha mão. Olhei para a mochila, olhei para o mar, olhei para a notícia. E então percebi que estava ajoelhado na areia de uma praia vazia, às 11h30 da noite, sozinho, segurando as últimas coisas que um homem desaparecido havia tocado. O mar continuou batendo, grave, pesado, sem se importar. Você estaria ligando para a polícia agora. Eu sei, eu também pensei nisso, mas tem uma coisa que eu não contei ainda. Uma coisa que eu vi no caderno quando folheei as páginas anteriores, que mudou tudo o que eu ia fazer a seguir. Comenta aqui o que você faria no meu lugar, porque o que eu fiz foi provavelmente a pior decisão da minha vida. Não liguei para a polícia naquela noite. Sei que deveria ter ligado, mas tem uma coisa que acontece com certos tipos de pessoa, e eu sou esse tipo. Quando você encontra um mistério no lugar errado, na hora errada. Uma fiação curta entre o bom senso e a curiosidade que faz a segunda ganhar antes que o primeiro perceba que perdeu. Guardei o caderno na minha mochila. Deixei o resto onde estava. Na manhã seguinte, voltei à praia com luz do dia. A mochila tinha sumido. Ou a polícia tinha recolhido, ou o mar tinha levado, ou alguém tinha pegado antes de mim. O ponto de areia onde ela estava era liso, apagado pelo vento da madrugada, como se nunca tivesse existido. Passei o dia seguinte tentando encontrar barqueiros na orla. Não os turísticos, com colete salva-vidas e tabela de preços plastificada. Os outros, os que chegam antes do amanhecer, os que conhecem o fundo do mar por nome, os que pescam em silêncio e observam tudo. Encontrei um, finalmente. Seu Antônio, 60 e poucos anos, pele curtida de décadas de sol, olhos claros que pareciam ter visto o oceano demais para se impressionar com qualquer coisa terrestre. Falei o nome de Marcos Vinícius. Seu Antônio não respondeu imediatamente. Continuou arrumando a rede que estava na mão, os dedos trabalhando devagar, com uma atenção excessiva para o que estava fazendo. O silêncio durou tempo demais para ser natural. Então ele disse, sem me olhar: essa praia chama. Perguntei o que ele queria dizer. De noite, ela chama as pessoas pelo nome. E quando chama, a pessoa vai. Perguntei quantas vezes isso tinha acontecido. Ele parou de mexer na rede. Me olhou pela primeira vez desde que eu havia falado o nome de Marcos. Os olhos claros, fundos, sem medo, mas com alguma coisa que eu levei um segundo para identificar. Pena. Ele estava me olhando com pena. Mais do que registrado, ele disse. Muito mais. Virou de costas e foi embora sem mais uma palavra. E eu fiquei parado na areia, com o sol quente de Fortaleza nas costas, sentindo um frio que não tinha nada a ver com temperatura. Naquela noite, voltei para a praia. Eu sei o que você está pensando. Todo mundo pensa a mesma coisa, até ouvir a próxima parte. Deixa o like agora, porque o que eu ouvi no mar naquela segunda noite é a razão pela qual eu ainda não consigo dormir com a janela aberta. A praia de noite era diferente da noite anterior. Não fisicamente, a areia era a mesma, o mar estava igualmente alto, as barracas fechadas formavam a mesma fileira escura, mas eu estava diferente. Eu sabia de coisas que não sabia na noite anterior. E saber muda a forma como você vê, muda o peso do silêncio. Fiquei na orla por quase 1 hora sem fazer nada, só observando. O mar, as ondas, a espuma branca nascendo do escuro, procurando alguma coisa que eu não saberia nomear se me perguntassem. Um sinal, talvez. Uma confirmação de que o velho pescador estava exagerando, que tudo tinha uma explicação simples, que Marcos Vinícius tinha simplesmente entrado no mar bêbado e o caso era trágico, mas ordinário.
Não encontrei nenhuma confirmação. O que encontrei foi o silêncio entre as ondas. A praia do futuro tem um ritmo. As ondas chegam, quebram, recuam e há um intervalo antes da próxima. Nesse intervalo, naquela noite, havia algo. Não exatamente um som, uma ausência de som com forma. Como quando alguém está prestes a falar e você consegue sentir as palavras antes de elas existirem. Fiquei mais quieto. Inclinei o corpo levemente para frente e ouvi o meu nome. Não gritado, não sussurrado, falado num volume normal, como alguém chamando de um cômodo adjacente, uma voz feminina, clara, sem sotaque identificável. Rafael. Só isso. Uma vez. Olhei em volta. A praia estava vazia. Olhei para o mar. E no escuro, além da arrebentação, onde a água fica preta e funda e você não consegue mais ver o fundo, havia algo, uma forma, não grande, do tamanho de uma cabeça humana acima da superfície, imóvel, me encarando da distância. O coração disparou. Tentei focar. A forma estava lá, sólida, escura, sem movimento. Podia ser um banco de algas, podia ser entulho, podia ser qualquer coisa que o mar carrega e deposita na superfície. Então meu nome soou de novo, da mesma direção, da mesma distância, no mesmo volume exato, Rafael. E a forma se moveu, não flutuando com a corrente, se movendo deliberadamente em minha direção. Recuei 3 passos na areia. A forma parou. Ficamos assim por um tempo que não sei medir. Eu na areia, ela no mar. A arrebentação entre nós como uma fronteira que nenhum dos dois atravessou. Até que meu celular tocou. Era minha mãe. Uma ligação normal, banal, completamente fora de lugar naquele momento. Atendi por reflexo. Ouvi a voz dela. Falei alguma coisa que não lembro. E quando olhei de volta para o mar, a forma tinha sumido. O nome não soou mais naquela noite. Mas eu já sabia, enquanto caminhava de volta para o apartamento, que ia ouvir de novo. E que da próxima vez, eu não ia conseguir recuar. Você entende agora porque o pescador me olhou com pena? Comenta aqui. Porque na próxima parte, eu entrei no mar. E o que tinha dentro da água não era o que eu esperava encontrar. Na terceira noite, não tive escolha. Não porque alguém me forçou, não porque eu perdi a razão, mas porque tem um tipo de inevitabilidade que você reconhece quando está dentro dela. Uma sensação de que o roteiro já foi escrito e que o que você chama de decisão é, na verdade, só o momento em que você para de fingir que poderia ter escolhido diferente. Cheguei à praia às 11. Sentei na areia. Não precisei esperar muito. A voz veio no segundo intervalo entre as ondas. Rafael. O mesmo volume, a mesma clareza, como se a pessoa estivesse sentada ao meu lado na areia, olhando para o mar junto comigo. Me levantei, caminhei em direção à água. Não vou conseguir descrever o que acontecia na minha cabeça naquele momento, porque a resposta honesta é quase nada. Não havia medo processado, não havia decisão consciente, não havia a voz interna que normalmente comenta tudo o que você faz. Era silêncio. Um silêncio diferente do silêncio do jardim, não vazio, cheio de algo que empurrava devagar. Entrei na água. A temperatura era surpreendente, não fria como eu esperava, mas morna. Estranhamente morna para aquela hora, para aquela época do ano. Como água de banheira esquecida, que perdeu o calor, mas ainda guarda o vestígio dele. Continuei andando. Joelho, cintura, peito. Em algum momento entre a cintura e o peito, eu percebi que estava longe demais, que a areia embaixo dos meus pés tinha mudado. Mais mole, mais funda, cedendo de um jeito diferente. Que as luzes da orla estavam pequenas demais, que o barulho das ondas tinha mudado de tom, mais grave, mais ao redor, como se eu estivesse dentro do som ao invés de na frente dele. Parei. A água estava na altura do meu peito. Eu estava a uns 20 metros da areia,
E foi aí que algo tocou meu tornozelo. Não uma corrente, não uma alga. Um toque, com pressão, com intenção. 5 pontos de contato distribuídos ao redor do tornozelo como dedos que fecham devagar. Eu griei. Não sei se saiu som. Saiu ar, com certeza. E eu saí da água, que é o que importa. Não nadei. Corri dentro d'água, que é o movimento mais desesperado que existe. Aquele em que cada passo empurra contra uma resistência que parece pessoal. Cheguei à areia. Caí de joelhos. Levantei os olhos para o mar. A uns 20 metros da costa, na água escura onde eu estava segundos antes, havia silhuetas. Não uma. Várias. De pé dentro d'água, na altura do peito, imóveis, encarando a praia. Encarando eu. Contei enquanto consegui focar. 7 silhuetas em pé no mar às 11 da noite, olhando para mim. E eu de joelhos na areia, sem conseguir me mover, sem conseguir gritar, sem conseguir fazer nada além de contar. Compartilha esse vídeo agora, porque o que eu descobri sobre essas 7 silhuetas vai mudar tudo. Fiquei de joelhos na areia por um tempo que não consigo estimar. Pode ter sido 2 minutos, pode ter sido 20. O tempo faz isso em situações assim. Para de ser uma linha e vira uma poça. Você está dentro dela sem conseguir medir a borda. As 7 silhuetas não se moveram, não se aproximaram, não recuaram. Ficaram exatamente onde estavam, na altura do peito, a uns 20 metros da costa, imóveis como estacas fincadas no fundo do mar. O único movimento ao redor delas era da água, as ondas passando por elas como se passassem por rochas, sem resistência, sem deslocamento. Como se as silhuetas não ocupassem espaço físico, mas ainda assim estivessem lá. Tentei tirar uma foto. Minha mão estava tremendo demais na primeira tentativa. Na segunda, o celular focou no nada. A câmera não encontrou nada para focar naquela direção, como se as silhuetas não existissem para ela. Na terceira tentativa, forcei o foco manualmente, apontei e fotografei. Não olhei a foto naquele momento. Guardei o celular e fiquei olhando para o mar. E então, sem aviso, sem som, sem nenhum movimento preparatório, uma das silhuetas desapareceu. Simplesmente não estava mais lá, não afundou, não virou e foi embora. Estava lá, e depois não estava, depois outra, depois mais 2 ao mesmo tempo. Em menos de 30 segundos, o mar estava vazio. As 7 silhuetas tinham sumido uma a uma, ou 2 a 2, sem deixar nenhuma evidência de que tinham existido. A superfície da água estava lisa, escura, completamente indiferente. Me levantei devagar. Olhei para a direita, para a esquerda, nada. Olhei para o mar por mais uns 10 minutos sem piscar, esperando que voltassem. Não voltaram. Caminhei de volta para o apartamento com a roupa encharcada pesando em cada passo. Não corri. Não havia mais nada de que fugir. Ou o que havia estava longe demais, ou perto demais, para que correr fizesse diferença. Só quando cheguei no apartamento sentado na borda da cama com uma toalha nos ombros, é que abri a câmera para ver a foto que eu tinha tirado. A foto estava lá. E as silhuetas também. 7 formas escuras, de pé no mar, nítidas o suficiente para ver que não eram rochas, não eram boias, não eram nada que o mar produz naturalmente. E uma delas estava virada de lado, olhando para mim. Uma de 7 estava me olhando de volta na foto. Só uma. E o detalhe que me fez não dormir naquela noite, que me fez não dormir em várias noites depois, não era isso. Era o que eu consegui ver quando dei zoom nessa silhueta específica. Deixa o like agora, porque na próxima parte eu mostro a foto. Dei zoom na silhueta que estava virada de lado. A foto tinha sido tirada com o foco forçado, à noite, com a mão ainda tremendo um pouco. Então, a qualidade não era perfeita, mas era suficiente. Era mais do que suficiente. A silhueta estava virada em minha direção. Isso eu já sabia. O que eu não sabia, o que eu não podia saber, até dar zoom, era que ela tinha um rosto, não um rosto nítido.
Um rosto sugerido, como acontece quando a luz não é suficiente, mas a câmera ainda registra informação o suficiente para o cérebro completar o que falta. Olhos, nariz, a linha de uma boca fechada. E o rosto era jovem, 20 e poucos anos, cabelo escuro, uma expressão que eu levei um tempo para conseguir nomear, não assustadora, não agressiva, não sobrenatural. Era uma expressão de alguém que está esperando, que está há muito tempo esperando e que acabou de te ver chegar. Fui dormir com o celular na mão. Não dormi. De madrugada, por volta das 3, abri o notebook e comecei a pesquisar. Desaparecimentos na Praia do Futuro. Não os recentes, os antigos. Fui fundo. Fóruns, arquivos de jornais digitalizados, registros que alguém tinha escaneado e jogado em grupos de história local do Facebook. Encontrei 7 casos, não 7 no total, 7 que correspondiam a um padrão específico, homens e mulheres entre 20 e 35 anos, desaparecidos sozinhos à noite na Praia do Futuro, sem testemunhas, sem corpo encontrado, sem explicação. Distribuídos ao longo de 40 anos, o mais antigo, 1983, o mais recente, Marcos Vinícius, 3 semanas atrás. 7 casos, 7 silhuetas. Fui atrás das fotos. 4 dos 7 casos tinham registro fotográfico nos arquivos. Fotos de desaparecidos, publicadas nos jornais da época, escaneadas com qualidade ruim, pixeladas, mas reconhecíveis. Abri as 4 fotos lado a lado na tela. Depois, abri a foto do mar. Dei zoom em cada uma das silhuetas, uma por uma, tentando encontrar correspondência com os rostos dos desaparecidos. Na 5ª silhueta, contando da esquerda, encontrei. O rosto sugerido na escuridão do mar tinha o mesmo formato de rosto, o mesmo cabelo, a mesma linha do queixo de uma das fotos de arquivo. Uma mulher desaparecida em 1997, chamada Fernanda. E a silhueta que estava virada para mim, a que me olhava diretamente, tinha o cabelo escuro, o rosto jovem, a expressão de quem espera há tempo demais. Era Marcos Vinícius. Ele não tinha desaparecido. Ele estava no mar, junto com os outros 6, esperando. E quando a voz me chamou pelo nome naquela praia, quando ela disse Rafael, com aquela clareza de cômodo adjacente, não era uma entidade, não era uma maldição, era ele. Marcos Vinícius me chamou pelo nome porque precisava que alguém fosse até lá, porque eles estão lá, todos os 7, presos em algum lugar entre a areia e o fundo, e ninguém sabe, ninguém foi atrás, ninguém encontrou o padrão. Eu encontrei, e agora eu não sei o que fazer com isso. Eu tenho as fotos, eu tenho os nomes, eu tenho o padrão de 40 anos, que a polícia nunca conectou. E eu tenho uma silhueta no mar me olhando de volta numa foto tirada às 11 da noite, numa praia que chama as pessoas pelo nome. Na última parte, eu conto o que eu fiz com tudo isso e o que aconteceu depois. Fui à polícia. Obviamente, fui à delegacia mais próxima na manhã seguinte com tudo que tinha. O caderno de Marcos Vinícius, as capturas de tela dos 7 casos, a foto do mar com as silhuetas, a análise comparativa dos rostos. Coloquei tudo na mesa de um delegado que me ouviu com a expressão de quem está com pressa para outra coisa. Ele me fez 3 perguntas. Se eu havia consumido álcool ou substâncias naquela noite. Se eu era residente em Fortaleza e se eu tinha provas concretas de crime, não fotos noturnas de má qualidade, com formas que podiam ser qualquer coisa. Não registrou ocorrência. Me disse que o caso de Marcos Vinícius estava em investigação, que desaparecimentos em praias eram tragicamente comuns e que eu deveria evitar praias desertas à noite por questões de segurança pessoal. Saí da delegacia com tudo que havia levado. Tentei 2 jornais locais. O primeiro não retornou. O segundo me atendeu, ouviu o resumo em 5 minutos e disse que precisaria de fontes oficiais para publicar qualquer coisa. Sem delegacia, sem pauta. Fiquei mais 2 dias em Fortaleza depois disso. Não voltei para a praia à noite.
Não por medo, ou não só por medo, mas porque eu tinha entendido alguma coisa naqueles 2 dias pesquisando. O que quer que esteja acontecendo naquela praia não começou comigo e não vai terminar comigo. Existe há 40 anos. Vai continuar existindo depois que eu embarcar no meu voo de volta para São Paulo. O que eu podia fazer, fiz. No embarque, enquanto esperava o voo, abri a foto do mar uma última vez. As 7 silhuetas continuavam lá, imóveis, de frente para a costa. Dei zoom em Marcos Vinícius. A expressão de espera ainda estava lá. Mas havia algo diferente agora, algo que eu não tinha notado nas outras vezes que olhei para a foto, ou que talvez não estivesse lá nas outras vezes. Ele estava com a mão levantada, não acenando, não pedindo socorro. A mão levantada com a palma virada para frente, o mesmo gesto que eu tinha visto naquela primeira noite, quando a silhueta estava de pé no mar e as mãos estavam abertas ao longo do corpo. Não era um pedido, era um aviso. E então eu entendi no saguão de embarque do aeroporto de Fortaleza, com o meu voo sendo chamado no alto-falante, eu entendi por que Marcos Vinícius tinha me chamado pelo nome. Porque ele precisava que eu fosse até lá. Porque era importante que eu visse as silhuetas e encontrasse o padrão e soubesse que eles estavam lá. Não era para eu salvar eles, era para eu entender o que acontece com as pessoas que a praia chama. Porque a praia não para de chamar. E na próxima vez que ela chamar alguém pelo nome, na próxima vez que alguém ouvir uma voz no mar, num intervalo entre as ondas, essa pessoa vai precisar saber o que está do outro lado antes de entrar na água. Essa pessoa pode ser qualquer um. Essa pessoa pode ser você. Se você mora em Fortaleza ou vai visitar, se algum dia você estiver na Praia do Futuro à noite e ouvir seu nome vindo do mar, não entre na água. Não importa o quão clara seja a voz, não importa o quão familiar ela soe, não entre na água. Eu encontrei 7 pessoas que entraram, nenhuma voltou, e todas elas ainda estão lá, esperando que alguém entenda o aviso que eu só entendi tarde demais para fazer diferença. Compartilha esse vídeo, porque algumas histórias precisam chegar nas pessoas certas antes que seja tarde.